Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, professor Carlos. Hoje a gente vai conversar sobre o oxigênio e a tabela periódica, tá bom? Oxigênio para mim é o elemento da vida e é o que permite a vida, tá? Apesar dele não estar em grande proporção no ar atmosférico, eu considero ele um elemento da vida porque ele permite a vida humana, a vida dos seres vivos de um modo geral, né? Então, o oxigênio e a tabela periódica. Aqui a gente vai iniciar por algumas características, tá? Do oxigênio em si. Todo elemento químico, a gente tem o que a gente chama de camada de valência. O que é a camada de valência? É a última camada do átomo. Essa última camada dá todas as características do elemento. Eu diria para vocês que é como se fosse o DNA, tá, do elemento químico. Ali tem as propriedades, não tem as propriedades dele, mas vai determinar as propriedades dele. Penso também que a maioria das coisas gira em torno da última camada. Baseando nesse princípio, onde tudo gira em torno da última camada, digamos assim que a última camada seria a personalidade do elétron, do átomo, tá? Então pensa o seguinte, pessoas com a mesma personalidade se juntam. Então aí os átomos começaram a ser juntados em famílias. Outro detalhe e importância dessa última camada é que através dela é estabelecidas as ligações químicas, tá? Então, em uma outra videoaula aí a gente vai conversar sobre essa questão aí de estabelecimento das ligações químicas. Mas a última camada também tem essa importância. E através da quantidade de elétrons que existe nessa última camada, o átomo ele ou vai doar ou compartilhar elétrons. E isso é o que estabelece as características da ligação química. Aí algumas características aí para os átomos serem destinados a uma família específica, a quantidade de elétrons que eles têm na última camada. Então, átomos com a mesma quantidade de elétrons estarão na última camada. Átomos com a mesma quantidade de elétrons na última camada estarão na mesma família, tá? Família é a linha vertical da tabela periódica. No caso específico do oxigênio, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? Atualmente, a denominação da família do oxigênio é família do oxigênio ou grupo 16, que é a família dos calcogênios, também conhecida. Antigamente, o grupo 16 era conhecido como família 6A. Por que era 6A? Porque ali estavam todos os átomos com 6 elétrons na última camada. E qual que é a característica do oxigênio especificamente? Ter 6 elétrons na última camada. Pelo fato do oxigênio ter 6 elétrons na última camada, ele foi inserido na família 6A, como era antigamente, isso antigamente na época que eu fiz a faculdade de Química, a gente estudava como família 6A. Atualmente é o grupo 16, que seria a família do oxigênio ou família dos calcogênios. Quando os elementos químicos, quando eles vão fazer uma ligação química, eles procuram ter a característica de um gás nobre. Gás nobre são elementos ou substâncias que vivem isolados na atmosfera. Então, por exemplo, todos os gases lá da família 8, né? 8A ou grupo 18. Esses átomos, esses elementos dessa família dos gases nobres, eles não têm necessidade de adquirir a estabilidade. A estabilidade é ter 8 elétrons na última camada. Eles já têm 8 elétrons na última camada.
No caso específico do oxigênio, por ter 6 elétrons na última camada, ele busca a ter mais 2. E aí é o princípio do estabelecimento das ligações do oxigênio. Então, o oxigênio na natureza, ele está como O2. O oxigênio, ele interage com outro átomo de oxigênio para formar a substância ou o gás oxigênio. Ozônio, né? A camada de ozônio. O ozônio é um gás que o símbolo dele é O3. Então, eles são 3 átomos de oxigênio. Esses 3 átomos de oxigênio interagem para formar a substância O3, que é o ozônio. E assim adquirir a estabilidade química. Finalizando, por ter 6 elétrons na última camada, o oxigênio está na família 6A, antiga família 6A, atual grupo 16 da tabela periódica, também conhecido como família do oxigênio ou dos calcogênios, tá certo? Tem mais algumas videoaulas aí para a gente explorar um pouquinho sobre o oxigênio, tá? Então a gente vai conversar mais um pouco aí com vocês sobre o oxigênio. Essa foi a videoaula de hoje. Assistam a de ontem, não percam a de amanhã. Se inscrevam no canal, deixe o seu joinha aí e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. Um grande abraço e até o próximo vídeo.